Eu sou Melissa Thompson, tenho 32 anos. No mês passado, meu mundo desmoronou durante um jantar em família em Seattle. A casa que meus amados avós me deixaram se transformou em um campo de batalha entre minha irmã mimada e meus pais coniventes. Eles sempre a mimaram com tudo, enquanto eu me virava sozinha. Naquela noite, ela me deu um tapa no rosto, me empurrou com força em direção à porta e rosnou: "Saia da minha casa." Meus pais apenas ficaram sentados, com os olhos frios e imóveis, enquanto eu cambaleava para o quintal, com o braço machucado e o coração disparado. Fiquei debaixo da luz da rua, encarando a porta trancada, com a respiração visível no ar gelado. Uma semana depois, um pacote apareceu na porta deles. Minha mãe encheu meu celular com 45 chamadas perdidas, sua voz implorando freneticamente. Era tudo um engano. Eu respondi com 3 palavras: "Sai agora." Antes de continuar com a minha história, quero saber que horas você está me ouvindo e em que cidade se encontra. Fico feliz em saber até onde minha história se espalha. Uma semana antes, eu estava sentada à mesa de jantar do meu apartamento em Seattle, arrumando os pratos para um jantar em família que eu esperava que curasse velhas feridas. Passei horas preparando uma lasanha com a receita da vovó Dorothy. O cheiro de alho e tomate preenchia meu pequeno espaço. Minha irmã, 3 anos mais velha, chegou atrasada com meus pais, os olhos percorrendo minha casa modesta com um olhar familiar de desprezo. Minha mãe, Patrícia Thompson, me entregou uma sobremesa comprada pronta, resmungando sobre o trânsito. Meu pai, Robert Thompson, apenas assentiu levemente, já pedindo uma cerveja. Forcei um sorriso enquanto arrumava os aperitivos, determinada a manter as coisas civilizadas. A conversa começou leve, sobre o clube do livro dos meus pais. Amanda Thompson, minha irmã, se acomodou em uma cadeira, rolando o celular, quase sem participar. Mencionei meu mais recente projeto de programação, um aplicativo de orçamento que apresentei no trabalho. Patrícia descartou com um gesto, dizendo: "Que legal, Melissa, mas vamos ouvir sobre o novo projeto da Amanda." Amanda começou a contar sobre sua startup em dificuldades, um aplicativo de fitness que não conseguiu financiamento. "Os investidores não entendem minha visão", reclamou, jogando o cabelo para trás. Robert assentiu, com ar de simpatia. "Você vai encontrar o certo, querida." Mordi o lábio, acostumada ao favoritismo deles. O clima mudou quando Patrícia comentou sobre a casa que meus avós, Dorothy e Harold Wilson, me deixaram. "Você já reformou a cozinha?" perguntou, com um tom casual demais. Amanda disse que a casa seria perfeita para ela. Fiquei congelada, com o garfo a meio caminho da boca. "É minha casa", disse, com voz calma. Amanda inclinou-se para a frente, com a voz cortante. "Você não precisa de tanto espaço, Melissa. Estou recomeçando depois que meu app falhou. Seria melhor comigo aqui." Meu peito se apertou. "Vovó e vovô deixaram para mim, não para você", respondi firme. Robert pigarreou. "É uma casa de família. Pense em compartilhar, Melissa." Patrícia entrou na conversa. "Amanda está em uma situação difícil. Você está bem?" Respirei fundo e devolvi, mantendo a voz firme apesar da raiva crescendo. "Tudo bem. Eu conquistei tudo que tenho enquanto vocês davam a Amanda tudo o que ela queria." O rosto de Amanda escureceu. "Não se ache superior só porque cria apps que ninguém usa." O insulto doeu, mas eu mantive minha posição. "Pelo menos eu não espero esmolas." A mesa ficou em silêncio. Então Amanda se levantou, arrastando a cadeira pelo chão. "Você é tão egoísta." Cuspiu, dando um passo à frente. Antes que eu pudesse reagir, sua mão estalou no meu rosto, a dor aguda e quente. Ela agarrou meu braço e me empurrou em direção à porta. "Saia da minha casa!" gritou, como se meu apartamento fosse dela. Cambaleei para trás, tropeçando no limiar da porta, e caí na grama do lado de fora, ralando o braço no chão. Patrícia e Robert ficaram congelados, com os rostos em branco. Nenhuma palavra de protesto. Me levantei, com um gosto de sangue nos lábios, e encarei a porta trancada. Algo dentro de mim se partiu. "Acabou o jogo", sussurrei para mim mesma, limpando a sujeira da manga. Dirigi até uma cafeteria próxima, as mãos tremendo no volante.
Meu celular acendeu com uma mensagem da minha colega Rebecca Reis. Você está bem? Me liga. Liguei para ela, a voz baixa enquanto contava a briga. Eles querem a casa, Rebecca. Acham que é deles. A resposta dela foi firme. Você precisa proteger o que é seu, Melissa. Comece a agir. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, abri o laptop e consultei a escritura da casa e o testamento da vovó Dorothy. Eu não ia desistir sem lutar. Na manhã seguinte, sentei à minha mesa, a ardência do tapa de Amanda ainda fresca na minha bochecha. Meu laptop iluminava a escritura da casa que vovó Dorothy Wilson e vovô Harold Wilson me deixaram. As palavras do testamento ecoavam na minha mente: Melissa, você nos mostrou amor verdadeiro. Eu não deixaria minha irmã nem meus pais tirarem isso de mim. Abri o navegador e acessei os registros de imóveis do nosso bairro em Seattle. A casa, avaliada em $200 mil quando a herdei há 3 anos, agora chegava a quase $1 milhão. O boom da tecnologia havia transformado nossa rua em um mercado aquecido. Minhas mãos se firmaram ao perceber o poder que eu tinha. Liguei para Rebecca Reis, minha colega e confidente mais próxima. Melissa, você precisa garantir isso, disse ela, com voz firme pelo telefone. Eles estão contando que você vai ceder. Ela me indicou uma advogada que conhecia, especialista em imóveis, chamada Karen Walsh. Liguei para Karen e expliquei a situação. Minhas irmãs exigem que meus pais silenciem a casa, expliquei. Envie-me o testamento, disse Karen, com firmeza. A lei de Washington é clara sobre heranças. Vamos ver com o que estamos lidando. Ao meio-dia, enviei os documentos por e-mail, com os dedos tremendo, não de medo, mas de determinação. Karen ligou de volta à tarde. Boas notícias, disse. O testamento é a prova de falhas, assinado com 3 testemunhas e uma declaração de médico confirmando a sanidade mental de seus avós. Seus pais e sua irmã estavam morando lá sem permissão. Tecnicamente, estão ocupando o imóvel ilegalmente. Inclinei-me para trás, atônita. Ocupação ilegal. Amanda vinha usando o quarto de hóspedes, alegando ser seu escritório para o aplicativo de fitness fracassado. Patrícia e Robert frequentemente se comportavam como se a casa fosse deles. Karen continuou. Você pode emitir um aviso de despejo de 72 horas, conforme a lei estadual, ou vendê-la diretamente. A decisão é sua. Continuei investigando, vasculhando antigos e-mails de Patrícia. Meses atrás, ela havia perguntado sobre a fiação da casa, alegando que Amanda precisava de internet estável para sua startup. Robert tinha mandado mensagens sobre a garagem, dizendo que seria perfeita para os equipamentos de Amanda. Percebi que eles estavam planejando isso há meses, assumindo que eu cederia. Lembrei da voz da vovó Dorothy, calma, mas firme, numa noite quando eu tinha 16 anos. Sentadas no jardim, depurando códigos no antigo desktop dela. Você é mais forte do que eles imaginam, Melissa disse, com as mãos firmes no teclado. Não deixe que o barulho deles te afogue. Vovô Harold assentiu, ajustando uma placa de circuito. Construa seu próprio caminho, garota. Rebecca se encontrou comigo para um café naquela noite, numa cafeteria perto do Pike Place Market. Esse é o seu momento, disse ela, mexendo o latte. Eles já tomaram o suficiente, seu fundo de faculdade, seu tempo, sua paz. Exija o que é seu. Assenti, minha determinação se solidificando. Em casa, espalhei os documentos sobre a mesa, o testamento, a escritura e uma análise de mercado que eu tinha feito pelo meu app de imóveis. Os números eram claros. Vender a casa para uma jovem família, os Carters, por $850 mil, estava garantido em papéis assinados na semana passada. Eu não contará à minha família, sabendo que eles brigariam. Elaborei um plano com Karen. Enviaríamos um pacote para a casa com cópias autenticadas do testamento, do contrato de venda e um aviso de despejo. Os Carters, um casal com 2 filhos, adoravam o jardim e o sistema de casa inteligente que eu havia programado. Eles se mudariam no mês seguinte. Imaginei o rosto satisfeito de Amanda ao abrir aquele pacote. O pânico de Patrícia. O silêncio de Robert desmoronando. Por 30 anos, eu tinha sido a que cedia, a que saía do caminho. Desta vez, não.
sentada com aqueles documentos, minha mente voltou aos anos em que fui ignorada em nossa casa em Seattle. Crescendo, meus avós, Dorothy e Harold Wilson, eram meu porto seguro. Sua casa acolhedora, com a varanda rangendo e o jardim florido, era o lugar onde eu me sentia valorizada. Eles me sentavam em frente ao velho PC, ensinando a programar jogos simples, com paciência infinita. Você tem um brilho especial, Melissa dizia a vovó Dorothy, com os olhos brilhando. Vovô Harold ria, ajustando uma placa-mãe. Continue construindo, garota. Você vai superar todos eles. Enquanto isso, meus pais, Patricia e Robert Thompson, dedicavam tudo à minha irmã, Amanda, 3 anos mais velha. Quando eu tinha 15 anos, precisava de um laptop para um acampamento de programação. Patricia disse: "Estamos apertados com dinheiro." Uma semana depois, Amanda ganhou um MacBook novinho para suas ideias de startup. Eu trabalhei nos fins de semana em uma cafeteria para comprar um Dell usado, com as teclas grudando de tanto uso. Aos 16, Amanda ganhou um SUV brilhante de presente de aniversário, enquanto eu pegava o ônibus da cidade, com a mochila pesada de livros da biblioteca. Amanda tem grandes sonhos, dizia Robert, ignorando meus boletins cheios de "Ah, você está bem, Melissa." Bem. Essa palavra queimava. Meu fundo universitário foi mais uma vítima. Aos 18, descobri que ele havia desaparecido na primeira empreitada de Amanda, um aplicativo de rede social que quebrou em 4 meses. Gastos inesperados, murmurava Patrícia quando eu perguntava. Eu trabalhava 30 horas por semana durante a faculdade, programando aplicativos freelance para pagar a mensalidade, mantendo uma média de 3,8 em ciência da computação. Amanda largava 2 universidades, cada vez com desculpas e dinheiro dos meus pais para sua próxima ideia. Eu ligava para a vovó Dorothy, com a voz trêmula, desabafando sobre a injustiça. Eles não enxergam o seu valor, dizia ela, firme, enquanto tomávamos chá na cozinha. Mas você é mais forte que os erros deles. Numa noite, aos 17, sentei na varanda deles, lágrimas escorrendo, depois que Patrícia cancelou minha viagem para a feira de ciências para financiar o bootcamp de programação de Amanda. Vovô Harold me entregou um ferro de solda. Conserte o que está quebrado, Melissa, começando por você mesma. A crença deles me manteve firme. Quando faleceram, 3 anos atrás, o testamento me deixou a casa, junto com uma carta na caligrafia impecável de Dorothy. Melissa, você nos deu amor quando os outros só tomaram. Esta casa é sua para proteger. Amanda zombou da leitura, jogando o cabelo. Boa sorte com essa casa para reformar. Eu investi minhas economias na casa, programando um sistema inteligente para controlar luzes e segurança, preservando o jardim que Dorothy amava. Amanda, enquanto isso, acumulava dívidas com seu aplicativo de fitness, sempre esperando um resgate. Patrícia e Robert nunca questionavam Amanda. Seus elogios eram intermináveis. Amanda é ousada, diziam, ignorando minhas sessões de programação até altas horas para cumprir prazos de trabalho. Eu os ouvia, nas ceias de fim de ano, sussurrando sobre dar a Amanda casa, para estabilidade. Estabilidade, como se eu não tivesse conquistado isso. O estopim foi uma memória de 2 anos atrás. Eu havia encontrado uma antiga foto minha com Dorothy no jardim, o braço dela em volta do meu, ambas sorrindo. Atrás da foto, estava outra nota dela. Melissa, você é quem carrega nosso amor adiante. Não deixe que lhes roubem seu fogo. Essa nota, agora guardada na minha gaveta, alimentava minha raiva enquanto eu sentava com a escritura da casa. Por 30 anos, fui deixada de lado. Meus esforços ignorados. Minha herança alvo da ganância. O tapa de Amanda não foi apenas físico. Foi o ápice do senso de direito deles. Eu não estava apenas protegendo uma casa. Estava reivindicando o meu valor. De volta ao meu apartamento, finalizei o plano com Karen. A venda da casa para os Carters, o jovem casal com 2 filhos, estava garantida por $850.000, com papéis assinados e notarizados. Karen preparou um pacote com cópias autenticadas do testamento da vovó Dorothy, o contrato de venda e um aviso de despejo de 72 horas conforme a lei de Washington. Isso vai atingi-los forte, disse ela pelo telefone, com voz calma, mas firme. Eles estão ocupando a casa ilegalmente. Você está dentro dos seus direitos.
Assenti, imaginando o sorriso convencido de Amanda desaparecendo. Enviei o pacote para casa via serviço expresso, mãos firmes ao entregá-lo ao correio. No dia seguinte, deixei Seattle para uma conferência de trabalho em Portland, precisando de distância. Meu celular ficou no silencioso, mas eu sabia que a tempestade estava vindo. Rebecca enviou uma mensagem. Pacote entregue. Prepare-se. À noite, minha caixa de mensagens de voz estava cheia. A primeira mensagem de Patrícia estava trêmula. Melissa, sobre essa tal venda, do que se trata? Me liga agora. A de Amanda era puro veneno. Você não vai se safar dessa. Robert deixou uma única mensagem seca. Precisamos conversar. Ignorei todas, concentrando-me na palestra da conferência, um pitch para meu app de orçamento. Parecia uma pequena rebelião, priorizar meu trabalho sobre o caos deles. 2 dias depois, Karen ligou com uma atualização. Eles haviam aberto o pacote. Sua mãe não para de ligar para o meu escritório, dizendo que é um engano. Amanda contratou um advogado, um tal Paul Grayson. Karen disse. Sorri, ciente da força do testamento. 3 testemunhas, uma declaração médica, intocável após 3 anos, de acordo com o prazo de prescrição de Washington. Deixe que tentem, disse a Karen. E agora? Ela explicou o processo de despejo. Os carteiros assumiriam a posse em 3 semanas, e o xerife poderia executar o aviso se minha família resistisse. Eles estão em pânico, acrescentou. Amanda gritando sobre seus direitos à casa. Imaginei a cena na casa. Amanda andando de um lado para o outro na sala que dizia ser seu escritório, rasgando o pacote para encontrar o contrato de venda. Patrícia segurando o testamento, o rosto pálido ao ler as palavras de Dorothy, me nomeando herdeira. Robert, em silêncio, sempre encarando o aviso de despejo. Eles presumiam que eu cederia, entregaria a casa como entreguei meu fundo universitário, meu tempo, minha dignidade. Mas aprendi com a força silenciosa de Dorothy, suas lições sobre firmeza. Você não deve nada a eles, me disse uma vez, apertando minha mão enquanto depurávamos códigos juntas. O advogado de Amanda me ligou naquela tarde, com um tom liso. Minha cliente acredita que houve um mal-entendido. A casa é um bem de família. Interrompi. O testamento diz que é minha. Confira os registros. Ele gaguejou, mencionando uma possível contestação. Você chegou 3 anos atrasado, disse, com a voz fria. A venda estava definitiva. Diga a Amanda para arrumar as coisas. Karen confirmou mais tarde, informando que Paul havia recuado, admitindo que o caso não tinha chance. A lei de Washington não se curvava a irmãos mimados. Fiquei mais um dia em Portland, deixando minha família se afogar na própria raiva. Rebecca enviava atualizações. Amanda publicou um desabafo nas redes sociais me chamando de traidora. Patrícia tentou mobilizar primos, alegando que eu havia roubado a herança deles. Não respondi. Os carteiros, alheios ao drama, me enviaram um e-mail de agradecimento, elogiando o jardim e o sistema inteligente que eu havia programado. Nossos filhos mal podem esperar para se mudar, escreveram. Sorri, sabendo que Dorothy e Harold teriam adorado o entusiasmo deles. De volta a Seattle, encontrei Rebecca em uma lanchonete perto do meu escritório. Eles estão se desfazendo, disse ela, tomando um gole de café. O advogado da Amanda desistiu. Seus pais estão implorando por uma reunião. Balancei a cabeça. Sem reuniões. Eles fizeram suas escolhas. Passei décadas engolindo as demandas deles, mas o aviso de despejo era minha linha no limite. Amanda deu o tapa, eles permaneceram em silêncio, e tudo isso nos trouxe até aqui. Eu não estava apenas vendendo uma casa. Estava me libertando. 3 dias após o pacote chegar, as consequências começaram. O advogado de Amanda, Paul Grayson, enviou um e-mail final admitindo a derrota. O prazo de 3 anos da lei de Washington para contestação de testamento havia expirado, e os documentos notarizados eram a prova de falhas. Os carteiros, os novos compradores, estavam programados para se mudar para a casa em 18 dias. Amanda, Patrícia e Robert tinham 72 horas para desocupar, ou o xerife interviria. Karen me ligou no hotel em Portland, com a voz firme. Eles não têm mais movimentos.
Melissa, a casa é legalmente sua. Inclinei-me para trás, uma sensação silenciosa de satisfação tomando conta. Pela primeira vez, o senso de direito deles não tinha poder algum. De volta a Seattle, o mundo de Amanda desmoronou. Sua startup de aplicativo de fitness, já em dificuldade com pagamentos de empréstimos atrasados, entrou em colapso quando os credores descobriram sua instabilidade habitacional. O banco apreendeu os bens de Amanda, sob as leis de penhora de Washington, deixando-a apenas com um carro alugado e uma pilha de dívidas. Ela postou um desabafo desesperado nas redes sociais, se colocando como vítima da minha ganância. Primos e tias inundaram minha caixa de entrada com acusações, repetindo a versão dela. Encaminhei a eles o testamento e o contrato de venda, deixando que as palavras da vovó Dorothy falassem por si mesmas. A maioria se calou, o apoio a Amanda diminuindo à medida que a verdade se espalhava. Patrícia e Robert enfrentaram seu próprio julgamento. Para cobrir os empréstimos da startup de Amanda, eles haviam refinanciado a própria casa 2 anos antes, um movimento arriscado no volátil mercado de Seattle. Com a casa perdida e sem resgate não conseguiram manter os pagamentos. Declararam falência no capítulo 7, um registro público que chegou às notícias locais. A casa suburbana que antes simbolizava status foi retomada pelo banco. Eles se mudaram para um apartamento alugado e apertado no centro da cidade. O círculo social encolheu à medida que amigos se afastavam do escândalo. O clube do livro de Patrícia parou de convidá-la. Os amigos de golfe de Robert cancelaram os encontros. Eu observava de longe, no meu apartamento em Seattle. Rebecca me encontrou para almoçar em uma cafeteria perto do Lake Union, os olhos arregalados enquanto navegava nas últimas manchetes. Amanda está postando sobre se mudar para um motel, disse ela, balançando a cabeça. A execução hipotecária dos seus pais está em todos os fóruns do bairro. Sorvi meu café, sem sentir culpa. Por 32 anos, haviam tirado de mim meu fundo universitário, minhas oportunidades, minha paz. Agora, as escolhas deles haviam construído sua própria prisão. A voz da vovó Dorothy ecoava na minha mente, de uma noite em que programamos um sensor de luz para o jardim dela. Ações têm consequências, Melissa dizia, conectando um circuito. Suas ações e as deles. Amanda tentou me ligar uma vez, a voz trêmula em uma mensagem de voz. Você me arruinou, Melissa. Para onde eu vou? Não respondi. Ela colheu o que plantou quando levantou a mão contra mim, exigindo o que não lhe pertencia. Patrícia enviou mensagens implorando por uma reunião para resolver a situação. Bloqueei seu número. Robert deixou uma mensagem, com o tom frio. Você foi longe demais. Apaguei sem pensar 2 vezes. As tentativas deles de me fazer sentir culpa soavam vazias, um último suspiro de controle escapando pelas mãos. O jornal local publicou uma matéria sobre a venda da casa, mencionando o conflito familiar, sem citar meu nome. Vizinhos que me viam cuidar do jardim de Dorothy por anos enviaram e-mails de apoio. Seus avós ficariam orgulhosos, escreveu um. Os carteiros enviaram fotos dos filhos brincando no quintal, as rosas florescendo sob seus cuidados. Sorri, sabendo que a casa estava viva com novas memórias, exatamente como Dorothy e Harold queriam. Rebecca e eu brindamos em uma cafeteria, batendo nossos copos de chá gelado. Você virou o jogo, disse ela, sorrindo. Eles acharam que iriam te quebrar. Assenti, o peito leve. Os dominós haviam caído, não porque eu empurrei, mas porque eles haviam construído um castelo de cartas. Amanda deu o tapa, e o silêncio deles, a ganância deles, tudo isso os trouxe até aqui. Eu não estava carregando a dor deles, mas também não estava sofrendo com ela. Pela primeira vez, senti-me livre. 2 meses depois, estava em meu novo bangalô em Seattle. A luz do sol atravessava as janelas. A pequena casa, em um bairro em ascensão, tinha metade do tamanho da de vovó Dorothy, mas era perfeita para mim. Pintei as paredes de um cinza suave, pendurei uma foto de Dorothy e Harold no jardim e plantei mudas de rosas do antigo quintal deles. Com os $850 mil da venda da casa, investi no meu sonho, um app educacional que ensina crianças a programar, em parceria com Rebecca Reis. Lancei-o no mês passado, e os downloads iniciais estão subindo rápido. Minha nova vida parecia uma página em branco. Cortei todos os laços com minha família.
Amanda Thompson, minha irmã, afundou ainda mais após perder sua startup. Com seus bens apreendidos, não podia mais pagar o carro alugado nem o aluguel do motel. Pelo que soube, agora trabalha meio período em uma cafeteria, morando em um apartamento compartilhado com estranhos. As redes sociais de Amanda estavam silenciosas. O mercado de trabalho rígido de Seattle não ofereceu misericórdia à sua falta de experiência. Patricia Thompson e Robert Thompson, meus pais, foram atingidos ainda mais. A falência no capítulo 7 os despojou da casa suburbana, forçando-os a se mudar para um pequeno aluguel na periferia da cidade. Sua posição social desmoronou. O clube do livro de Patricia a abandonou, e os antigos colegas de Robert passaram a evitá-lo. Um blog local mencionou a execução hipotecária, ligando-a à má administração familiar. Eles se tornaram parasitas dentro do próprio círculo. Não me vangloriei, mas também não lamentei. As escolhas deles, favorecendo Amanda, ignorando-me e exigindo minha herança, haviam criado esse desfecho. As lições da vovó Dorothy ecoavam com clareza. Seu valor não depende da aprovação deles, dizia, enquanto me mostrava como depurar códigos sob a luz da varanda. O conselho firme de Harold também ressoava. Mantenha-se firme, garota. Isso ecoava enquanto eu construía meu app. O amor deles, e não o da minha família, era minha base. Bloqueei a última mensagem de Patricia, um pedido para conversarmos. O último voicemail de Amanda, me acusando de traição, foi direto para a lixeira. Robert não entrou em contato desde que o aviso de despejo chegou. O sucesso do meu app cresceu. Uma conferência de tecnologia em Seattle me convidou para falar, e eu dividi o palco com coders que admirava há anos. Rebecca vibrava na primeira fila, sorrindo enquanto eu demonstrava as funcionalidades do app. Você está arrasando, disse depois, em drinks em um bar no centro da cidade. Dorothy ficaria orgulhosa. Assenti, lembrando das noites em que programava com ela, sua voz firme me guiando. O app não era apenas um trabalho, era minha maneira de passar adiante sua crença em construir algo significativo. Certa noite, passei de carro pela antiga casa. Os carteiros haviam se instalado, as bicicletas das crianças encostadas na cerca, as rosas florescendo mais lindas do que nunca. Um novo letreiro pendia no portão, nomeando o jardim em homenagem a Dorothy. Não parei, apenas reduzi a velocidade o suficiente para apreciar a cena.